Mas olha, informação de hoje, trazida pelo jornalista Rodrigo Dias, do canal Ligados no Flu. O Fluminense quer Neymar para 2026. Quando a gente fala isso, né, precisa ser feito tem que pontuar uma coisa aqui. Quando a gente fala o Fluminense, obviamente, quem quer é a gestão atual. E por que eu digo isso? Vai ter eleição daqui a 15 dias, tem eleição no Fluminense. Então, obviamente, não é necessariamente o que irá querer uma outra gestão se for eleito um candidato diferente do candidato da gestão do Fluminense, né, da situação. E aí a gente fala, bom, mas será que é possível? Será que é viável? Eu acho que é viável eu estou dizendo em relação à informação, não é viável o Fluminense contratar, não. A informação, ela faz sentido, ela procede? Para mim, procede. Por quê? Porque o Fluminense tentou contratar o Neymar para a Copa do Mundo de Clubes, sim, tentou bastante, e o Neymar confirmou isso, né? O Mário tinha dito inicialmente, e o Neymar, em entrevista depois da Copa do Mundo, falou num podcast, não me lembro agora qual podcast, mas ele falou, eu estive de fato muito próximo de ir para o Fluminense na Copa do Mundo de Clubes. Então não quer dizer que ele vá vir ano que vem, ou que o Fluminense vai conseguir contratar, ou que vai conseguir viabilizar. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, o Mário estar interessado em trazer o Neymar é absolutamente natural, verossímil, para mim, amplamente procedente, inclusive pelo tipo de contratação que o Mário gosta de fazer. Ele contratou o Marcelo, já em situação muito duvidosa, contratou o Felipe Melo numa situação parecida, contratou o Fábio. Aliás, eu citei 3 que deram certo, inclusive, tá? Esses 3 aí, que vieram com muita desconfiança, deram certo. O Neymar... Mas o Neymar é uma aposta boa. O Neymar é uma aposta boa. A gente fala aqui e tal, mas sim, é uma aposta. É uma situação parecida, né? Ainda mais Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, a cara do Neymar, né? A cara do Neymar. E é o seguinte, por que é verossímil? Porque assim, você pensa, e o Neymar, ele vai querer jogar ano que vem. A gente não sabe nem se o Santos vai estar na primeira divisão. Acho que esse é o ponto. Para mim, esse é o grande ponto. Não sabemos se o Santos vai estar na primeira divisão. O Fluminense, provavelmente, pelo que parece, vai estar na Libertadores. Vai estar. Né? Vai estar. Com certeza. Então, assim... ele poderia ir pro Flamengo, pro Palmeiras, poderia, se esses clubes quisessem ele. Então, assim, se não houver um clube de primeiríssima prateleira hoje no Brasil querendo o Neymar, ou um clube de primeira prateleira na Europa querendo o Neymar, eu acho que não vai acontecer, nem uma coisa nem outra das que eu citei, me parece uma opção natural ele se interessar, eu digo se interessar em ir para o Fluminense. Agora, se o Fluminense vai conseguir viabilizar isso, se financeiramente vai conseguir armar um esquema, agora o Neymar vai querer abrir mão de um monte de coisa. Ele quer jogar, ele precisa jogar, ele precisa estar na vitrine. Então, essa é uma informação, de novo, repito, trazida pelo Rodrigo Dias, jornalista do canal Ligados no Flu, de que o Fluminense tem interesse, leia-se, Mário Bittencourt, se o candidato dele ganhar a eleição, né, tem interesse em ter o Neymar no ano que vem. Além disso, outra informação, eu vou rolar a bola para vocês comentarem aí. John Arias, e essa é uma informação do Thiago, do canal Hora do Flu, isso ele trouxe ontem, repercutiu muito. John Arias, nesse momento, já teria interesse em voltar ao Brasil e especificamente voltar ao Fluminense. Aí você fala, pô, mas ele acabou de ir, tem 3 meses que ele tá lá. Sim, mas o Wolverhampton é lanterna do campeonato inglês, 2 pontos conquistados, 2 empates, eu não me lembro quem é o penúltimo, mas ele tá tipo assim, a 7 ou 8 pontos do penúltimo colocado, tá? Então assim, ele é lanterna por muito, é quase um Sport Recife de lá, ou pior, tá numa situação até pior, não venceu um jogo, acho que são 12 partidas, se não me engano, até agora, na Premier League, e não ganhou. O Arias no último jogo foi reserva. O Arias não tem sido titular em muitas partidas, inclusive. Ele foi convocado para a seleção da Foi, dessa vez foi. Ele tá agora com a seleção colombiana. Ele tem 0 assistência, 0 gol, 0 vitória em jogos oficiais e estaria já muito decepcionado com com o iminente rebaixamento, inclusive, do Wolverhampton, né? Então, assim, vai ser desmanche lá, tá? Vai ser desmanche, porque o João Gomes deve ir pro Manchester também. E o Vitor Pereira foi embora, né? O cara que mandou contratar, que pediu a contratação do Arias... Vai ser desmanche lá, faz sentido isso aí. Faz sentido. O Vitor Pereira foi demitido. Então, assim, não quer dizer que o Arias vá voltar para o Fluminense. Agora, se ele não tiver uma proposta de um clube maior na Europa, né? Se ele não tiver para onde ir na Europa, e o Fluminense conseguir botar uma grana na mesa, a chance me parece também muito realista do Arias voltar, do que ele ficar no Wolverhampton jogando a segunda divisão inglesa, né? Num ano de Copa do Mundo. Acho que a coisa do ano de Copa do Mundo contribui muito para a notícia do Neymar e para do John Arias também, que também precisa jogar, seja no Fluminense, seja em outro clube. Em relação ao clube brasileiro, o Arias, o desejo dele, essa informação do Thiago é o seguinte, o desejo é voltar ao Fluminense, não ao futebol brasileiro, mas não descartaria voltar ao futebol brasileiro.
Eu acho, tá? E aí, do que eu conheço o jogador e do que ele falou na saída, acho que ele não voltaria, por exemplo, para o Flamengo. Sim. Agora, para o Palmeiras, para o Cruzeiro, que são times com muito dinheiro hoje, eu acho que esses times vão naturalmente se interessar, né? Sabedor. Mas acho que ele ouviria primeiro o Fluminense. Se forem. O Fluminense tem, inclusive, prioridade por contrato, prioridade na contratação dele. Mas a prioridade é se ele cobrir a proposta, se ele igualar a proposta dos outros. Se o Palmeiras oferecer 20 milhões de euros pro Wolverhampton e o Fluminense tiver 10 só, quem vai levar o Palmeiras? Esquece, né? Então, passa por aí. A meu ver, Arias, se pudesse voltar, eu acho que não tem nem o que pensar. Né? Torcedor do Fluminense, tem nem o que pensar. É mandar buscar no aeroporto, pagar o transporte lá de luxo e fazer a Aeroflu. Agora, Neymar é uma aposta alta demais. É um risco alto demais. É um grande jogador, ou foi um grande jogador, mas não é mais tão grande quanto que se gasta para ter o Neymar no time. Ele jogou 23 jogos só na temporada, o Neymar, tem 6 gols e 3 assistências. Numa temporada que o Santos já tem mais de 60 jogos, ele jogou só 23 jogos. Para mim, é muito pouco. Acho que o risco, embora a gente entenda que é um grande jogador, o tamanho do Neymar, eu acho que já é um risco muito maior do que a possibilidade, para mim, remota, de um grande êxito. Garoni, quero ouvir você. Cara, Garoni, então, rapidinho, antes do Garoni, só para contextualizar, o Wolverhampton... 0 vitórias, 2 empates e 9 derrotas. 11 jogos, 2 empates e 9 derrotas. Menos 18 de saldo, 2 pontos. Está 8 atrás do primeiro na zona. E o Vitor Pereira botou ele de volante lá, como ele joga também na seleção colombiana. Assim, ele tá totalmente, o que tem de notícia é que ele não tá feliz. Né? E ele queria morar na Europa e tal. A felicidade dele era jogar na Europa, mas às vezes você chega lá e você vê que não é. O plano de carreira tá indo por água abaixo. Nem sempre o que se pensa acaba se concretizando. Né? Cara, primeiro sobre o Neymar, assim, eu acho que eu até fiz uma simulação hoje lá no meu canal aqui no YouTube e o Santos caía, assim, na minha simulação o Santos ia cair. O Neymar não vai jogar a segunda divisão. Duvido que o Neymar vai jogar a segunda divisão. Então ele teria que buscar um novo time para jogar em 2026. Não acho que ele tenha mercado na Europa, ele não ia aceitar jogar numa equipe de uma prateleira abaixo do que ele jogou lá durante muito tempo. Para mim a tendência seria o Neymar continuar no Brasil, mas eu acho ainda improvável, assim, ainda que já tenha tido uma conversa com o Fluminense. O resto seria buscar um outro caminho alternativo, voltar para a Arábia, jogar nos Estados Unidos. Acho que o caminho do Neymar está mais lá para fora. Caso ele quisesse ficar no Brasil, para talvez tentar ainda buscar uma seleção brasileira, se ele acha mais viável do que jogar nos Estados Unidos, por exemplo, eu acho que o Fluminense poderia ser o caminho, mas foi exatamente o que você falou. Eu sempre falo aqui, não vou ficar... Parece que todo dia eu tô falando mal do Neymar aqui, né? Ô, mas Garoni, eu acho que, infelizmente, tem um amigo nosso não dá mais. Tem um amigo nosso aqui na Flórida, a Raíza conhece também, e eu tava conversando com ele agora, anteontem, e ele falou disso, falou, pô, o Neymar não... já dá pra ver que ele não tá daquele jeito maluco. E ele falou o seguinte, ele já sabe que tem interesse do Inter Miami nele. Então, ele sabe que o Inter Miami quer contratar o Neymar. Né? E ele tem amigos no Inter Miami, aquela coisa toda, não vai ter pressão. Mas ele fica mais perto da seleção no Inter Miami ou no Fluminense, eventualmente? Mas eu acho que... Fluminense. Não, tem uma pergunta. Não, no Fluminense. Fluminense. Cara, eu acho que no Brasil. Vai pesar muito os 6 meses, né, para a Copa do Mundo. Você tendo ali pré-temporada e vale ressaltar agora que o Campeonato Brasileiro ele começa no dia 28 de janeiro. Então, se antes você tinha uma desvantagem, né, em relação à competitividade, porque os times ali aqui no Brasil estavam jogando campeonato estadual, campeonato fraco, agora não. Agora você já volta com a competitividade lá no alto, porque já é início de Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu acho que para ele, pensando ainda em Copa do Mundo, o melhor é ficar esses 6 meses aqui no futebol brasileiro. De repente, para um time como o Fluminense, seria bom disputar uma Libertadores. Aí você faz uma pré-temporada. Porque, gente, falta muito. A gente fala dessa parte física, eu acho que é uma questão. Mas se falta ritmo de jogo para o Neymar jogou esse jogo contra o Flamengo, você via totalmente fora do ritmo de jogo. E na entrevista coletiva, o Felipe Luiz até citou o primeiro jogo do Flamengo contra o Santos lá na Vila Belmiro, e o que ele falou foi uma verdade. O Neymar jogou muito bem aquele jogo ali. Só que essa é a grande questão. O Neymar não está conseguindo se manter saudável, né? E aí ele não consegue ter o ritmo de jogo, porque ele não consegue fazer sequência de jogos. Acho que ele fez recentemente, antes dessa última lesão, uma sequência de 6 ou 7 jogos que ele não fazia há muito tempo. Acho que desde 2021 que ele não fazia ou 2022, desde 2022 que ele não fazia essa sequência de jogos. Então ele teve antes dessa última lesão.
E aí, se você entra com uma pré-temporada, né? Eu acho que é a última, digamos assim, a última grande esperança de você conseguir, num nível físico, essa competitividade. Eu acho que seria muito bom, tanto pro Fluminense quanto pro Neymar, né? Se pudessem tentar esses 6 meses aí no ano que vem. Eu acho que seria melhor pro Neymar do que pro Fluminense, assim. Eu acho que pro Neymar é um caminho porque eu acho que no Flamengo não tem porta aberta, né? Como a gente até debateu no início do ano. No Palmeiras também acredito que não, apesar dele ser palmeirense e tal, mas acho que para a imagem dele com os santistas seria muito pesado. Então você olhando ali porque ele tem talvez de espaço, não sei, Cruzeiro. Talvez Cruzeiro. Cruzeiro é muito amigo do Gabigol. Aí eu já vejo mais possível. Eu acho que o caminho do Neymar, se ele pensa em Copa do Mundo, é se manter no futebol brasileiro. Se o Santos for para a segunda divisão, o Santos não seria o clube dele para 2026. Então ele teria que buscar um espaço. Aí a gente pode ver Fluminense, Cruzeiro, tem que ver quem aceitaria. A gente já sabe que o Fluminense aceitaria, porque já tentou ele antes da Copa do Mundo de clubes. E realmente você falou. E a cara do Mário. Isso é a cara do Mário. Já deve ter um relacionamento com o pai dele. Sim, se já conversou uma vez, você já tá ali ambientado, já não é difícil você conseguir o acesso. É mais um poder de convencimento ali. Mas eu ainda acho. O Mário levou o Ronaldinho Gaúcho pro Fluminense em 2013. Mas eu tava pensando exatamente já muito pior até do que o Neymar. Era numa condição mais ou menos. Era o Mário. Isso aí, tirou foto com ele. Aquele negócio que o Mário gosta, né? É isso. Tava morto, né? Mortíssimo, muito mais do que o Neymar. É assim, depois de quando ele veio pro Flamengo. Ele pelo Flamengo ainda jogou muito. Zero assistência, zero gol e foi embora. Em 2, 3 meses ele foi embora. Ele estreou com o gol de John Clay, ganhando no Maracanã. Foi dando uma volta no Eurico Miranda. Eurico. Foi. Tinha anunciado ele queria trazer 99%, certo. O Ronaldinho Gaúcho e Léo Moura, nenhum dos dois foi. Agora foi legal, né? Trouxe mídia. Claro, o Neymar se vier pro Fluminense, vai encher o estádio, vai ter mídia, vai ter não sei o quê. A gente vai ficar debatendo igual a gente tá aqui. Agora, eu lembrei aqui, eu não tinha citado aqui, eu não me lembro em qual dos dois canais que eu vi, eu assisti os canais dos dois colegas que eu citei aqui, do Hora do Flu e do Ligados do Flu, um dos dois deu a seguinte informação. O Vasco também está interessado no Arias, por causa do Diniz. O Diniz estaria interessado em tentar, né, atravessar essa linha aí. Sim. E diretamente falar com o Arias, tentar atrair o Arias para uma possibilidade de um projeto no Vasco no ano que vem. Né? Eu acho que, entre os dois, eu acho que o Arias voltaria para o Fluminense. Mas não descartaria. Flamengo acho que ele não voltaria. Agora, para o Vasco, com o Diniz... Eu acho que aqui no futebol brasileiro, não chegar junto, se existe a possibilidade do Arias voltar... muitos clubes vão estar interessados. Sim, claro. Palmeiras, Cruzeiro, claro. Aí o Vasco, Flamengo, descartaria Botafogo, também o Botafogo, Flamengo. Acho que todo mundo. Grêmio tá querendo todo mundo agora também. E eu acho que pra mim é o caso inverso do Neymar. Pra mim, Grêmio que é o Cebolinha. Você pensar no Arias e qualquer outro time do futebol brasileiro, pra mim, pro Arias seria ruim e para qualquer clube seria bom. É o oposto do Neymar, onde para mim os clubes seria bom pro Neymar e ruim pros clubes. O Arias é um cara que cabe em qualquer time do futebol brasileiro, mas eu acho que pro ídolo Arias, a volta dele teria que ser pro Fluminense. Eu acho que ele perderia muito, ainda mais se fosse para um rival direto, Vasco, Flamengo, alguma coisa assim, Botafogo. Eu acho que para ele seria ruim. Sabe, para a carreira dele, como foi pro Conca quando foi jogar no Flamengo, como o Cano, que era ídolo do Vasco, acabou até se tornando ídolo, não era ídolo do Vasco, mas era muito querido no Vasco, acabou sendo, depois virou ídolo no Fluminense, no caso dele deu certo, mas você teve o Conca quando foi pro Flamengo, essas coisas nesse sentido assim. Eu acho que se o Arias volta pro Brasil, o caminho natural seria o Fluminense. Eu acho que deveria ser, pensando como carreira para ele, tá? E óbvio que o Fluminense seria ótimo. Essa questão da informação do Vasco tá de olho, certamente o Vasco tá, como tá monitorando todo o clube. Seria a cara do Diniz isso aí também, né? A cara do Diniz. E aí tem um ponto, porque você tem a possível venda do Ryan. O Ryan é um jogador que joga na posição do Arias, agora tá jogando como centroavante. Mas o Ryan até então era o ponta direito do Vasco. O Arias muitas vezes jogou aberto pelo lado direito. E a venda do Ryan possivelmente vai botar muito dinheiro dentro dos cofres do Vasco. E o Vasco certamente precisaria de uma reposição. Então, assim, faz sentido, né? Esse interesse faz sentido, obviamente, o Diniz está de olho, o Vasco está de olho, mas eu ainda acho, aí olhando para o lado do jogador, para mim, para o Arias voltar ao Brasil, o caminho deveria ser o Fluminense. E só completando a informação sobre o Fluminense, aí, uma possibilidade que talvez facilitasse a volta dele, o Fluminense vendeu o Arias por 17 milhões de euros, valor fixo, e teria 5 milhões em bônus, em metas a serem atingidas, que naturalmente não foram atingidas e não seriam tão cedo, né? Na situação em que está o Wolverhampton. Então, 17 milhões de euros. Só que desse valor, só foram pagos até o momento 7 milhões de euros, sendo 2
para o clube dele, para o Patriotas, né, o clube de origem dele, e 5 milhões de euros para o Fluminense. O que pode, numa possível negociação, facilitar a situação, porque só foi pago até agora ao Fluminense 5 milhões. Aí você abate isso aí, você devolve para os caras os 7 milhões e traz de volta o homem, se ele quiser voltar. Às vezes ele devolve, já usou ele um pouco, né? Já tira ali um pouquinho tá do valor, certo, já tá gasto. Já parcela para frente. Então, no caso do Fluminense, seria um pouquinho mais fácil. E o Fluminense ainda detém 10% dele, teria mais um abatimento aí. Então, teria um caminho um pouco mais curto. Agora, é claro, se Dona Leila chegar lá com 25 milhões e botar na mesa, né? Se o Flamengo, se o Cruzeiro chegar com 20, com 30 milhões na mesa. Agora, um jogador de 28 anos, né? Sim. Também ninguém é maluco, ninguém rasga dinheiro de botar 25 milhões de euros pelo Aras com quase 29 anos, como vai ser no ano que vem.